Hoje é um ótimo dia para salvar vidas. Não precisa aparecer ali não, tá? Já está aparecendo. Hoje é um ótimo dia para salvar vidas. Que é melhor de frente. Amor, você está lindo. Obrigada, amor. E ele diz, hoje é um ótimo dia para salvar vidas. E aí hoje eu escrevi, hoje é um ótimo dia para adorar a Deus. Meu marido fica dizendo, você está linda, você está linda. Aí eu acredito, glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre um personagem que eu nunca tinha parado para olhar dessa forma. A história, a estrutura e o momento como aconteceu na vida dele. E Deus me tocou de uma forma essa semana muito especial. Essa palavra tem sido gerada já há um tempo. Eu nem lembro o que eu escrevi, acho que foi na vontade de Deus, alguma coisa assim, né? Porque esse personagem passou por diversas dificuldades que eu não sabia porque não estava relatado explicitamente na palavra. Até eu ver que ele realmente passou por essas dificuldades, mas ele não se perdeu da vontade do Senhor. Ele não se perdeu do propósito, não se perdeu daquilo que Deus havia falado para ele. Então eu te convido a abrir comigo no livro de Lucas. Lucas 3. Lucas 3, versículo 1. Diz assim. Todos acharam, amém? Lucas 3, 1. E no ano seguinte, no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Só até aí. Por que eu fiz questão de ler não só sobre João Batista, mas sobre o governo que estava estabelecido naquele momento? Porque a gente vai falar de uma coisa que não tem no Brasil, que é corrupção. A gente vai falar de uma coisa que estava acontecendo ali. E essa corrupção, ela chegou num lugar que também não tem no Brasil, que é na igreja. Brincadeira à parte, não deveria ser assim, né? Mas chegou na igreja a corrupção. E isso afetou diretamente a vida de uma pessoa, mas não o propósito. Entenda, ainda que haja corrupção, ainda que haja corruptores, ainda que haja planos e estratégias mirabolantes para te tirar do lugar onde as pessoas acham que você deveria estar, você tem um propósito. E o propósito permanece com você. Podem te tirar o lugar, podem te tirar a cadeira, pode tirar o cargo, pode tirar até aquele negócio dos outros que tira a unção, né? Que eu nunca vi tirar a unção. Estou tirando a unção de pastor. Se você sair daqui, você não é mais pastor. Até eles podem tirar.
porque o propósito segue você. A gente cantou um louvor agora no final que dizia: com o que restou, ergue outra vez. Pode reconstruir com o que sobrou de mim. O fundamento não se abalou. Ele ficou de pé. E esse alicerce é a minha fé. Por que eu falei sobre isso? Porque foi isso que aconteceu com esse menino, João Batista. E você vai entender isso. João Batista, ele nasceu de Isabel ou Elizabeth e Zacarias, já avançados em idade. O anjo aparece para Zacarias, ele não acredita. Vamos ler junto? Vamos lá, Lucas 1. E Lucas, ele é interessante porque enquanto Mateus começa com a genealogia, Lucas já vai falando da família de Jesus. Porque Lucas vai apontar algo que ele estava vendo sobre aquele lugar, o que estava acontecendo ali nos bastidores. E você vai entender também. Lucas 1, versículo 5. E existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele. Mas o anjo disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhes porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência. Os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Enfim, Zacarias recebeu uma promessa e ele acha que foi sorte entrar no templo. Porque se a gente pode pensar assim, não, se Zacarias não entra no templo, ele não veria o anjo. Então Deus fez ele ser sorteado, né? Para poder ver o anjo. Não é isso, pastor João? Mas não. É só porque ele acreditava daquela forma. Ele era um sacerdote. Então, às vezes, Deus não vai infringir a tua regra. Se você acredita que para você falar com Deus, você tem que estar de joelhos, encurvado, sozinho, dentro do teu quarto, Deus vai fazer assim. Agora, se você acredita que Deus pode falar com você andando na rua, Deus vai fazer, mas Deus não vai infringir o teu coração. Não foi porque lançaram sorte e ele entrou lá dentro que ele viu o anjo, não foi. Foi porque Deus permitiu que a sorte fosse lançada sobre ele. Porque ele já vendo o anjo lá dentro, ele já ficou meio desacreditado. Imagine se fosse em casa. Mas Isabel não. Isabel, ela não tinha esses preceitos. Então o anjo visitou ela em casa, assim como Maria e assim como José. Às vezes você coloca regras e Deus respeita as suas regras, porque Ele sabe que isso é um presente para Ele. Às vezes
Tem irmãos que têm atitudes de não cortarem o cabelo, porque aquilo ali é uma santidade. Deus olha aquilo ali e se ele vê que teu coração está naquilo, ele recebe com alegria. Ele não vai invadir esse espaço, porque ele sabe que você está dando para ele com alegria. Então aqui nós temos Zacarias, que era um sacerdote, ou seja, alguém que ia levar as ofertas do povo para Deus. Mas tem algo aqui nesse versículo que já começa a nos trazer o pano de fundo que está acontecendo nessa história. Quem era Zacarias? E Lucas faz questão de dizer, esse Zacarias é filho de Abias. E essa Isabel é uma das filhas de Arão. Vem aqui comigo, por favor, para você poder entender o que está acontecendo. E aí a gente vai entrar na palavra. Em 1 Crônicas 24. 1 Crônicas 24. Diz que Davi divide os sacerdotes em 24 turnos. E aí, no versículo 10, diz assim, 1 Crônicas 24, 10. Amém? 1 Crônicas 24, 10. A sétima a Acós e a oitava a Abias. Esse Abias é o pai de Zacarias. É o sacerdote que foi escolhido. Sabe? Lá no 24, versículo 1 diz assim, quanto aos filhos de Arão, estas foram suas divisões. Os filhos de Arão foram. Aí ele vai falando. Abias foi escolhido para entrar na oitava. No oitavo momento. Sabe? Abias tinha o sacerdócio. O sacerdócio ele passa de pai para filho. Abias era sacerdote. E aí, você vai entender mais um pouquinho. Deixa eu ver se eu salvei aqui. Neemias 12. A gente vai ver ele aqui de novo. Meu Deus, eu não anotei. Sou louca e agora não sei onde está. Mas é Isaías 12, versículo 4. Diz assim, Ido, Ginetói e Abias. Aí aqui, lá na frente, vamos lá no versículo 26, diz assim, estes foram nos dias de Joaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, como também nos dias de Neemias, o governador, e do sacerdote Esdras, o escriba. Havia um sacerdócio que já havia sido levantado. E ele segue de pai para filho. Mas quando chega em Zacarias, o sumo sacerdócio dele é vetado. E a gente percebe isso porque Zacarias não exerce o sumo sacerdócio. Quem exerce o sumo sacerdócio são duas pessoas, Anás e Caifás. E na verdade Caifás é o primeiro e Anás é o genro dele. Porque o templo se tornou um lugar de poder. Vem aqui comigo para a gente poder ver isso novamente. Lá em Lucas, que a gente leu. Lucas, se não me engano, foi no 3, é isso mesmo? 3, versículo 2. E sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Presta atenção nisso. Zacarias vinha da linhagem de Arão, linhagem de sacerdote após sacerdote.
E o próximo sumo sacerdote, quem seria? João Batista. Zacarias queria um filho para permanecer o sacerdócio. Mas sabe quem se tornou sacerdote? O sumo sacerdote? Anás e Caifás. Através desse governo que Lucas registra aqui bem claro que existiu. Então o que acontece é que havia uma legalidade sobre aquela família de sacerdócio. E ela é interrompida por causa da corrupção. E o homem acha que pode interromper um processo. Mas o que acontece é muito lindo. Porque quando o anjo aparece a Zacarias, ele não diz para Zacarias que não promete devolver o sacerdócio. Mas ele promete uma coisa: o seu filho vai ser cheio do Espírito. O Senhor irá diante dele. E ele vai preparar o caminho para o noivo. Porque o lugar que estava preparado para ele foi tirado. Mas o propósito que eu tenho para ele não é retirado. O lugar é tirado, mas o propósito permanece. Às vezes a gente olha, e assim como na vida de Zacarias, parecia que tinha acabado o sonho. Acabou, não tem nada. E aí, esse louvor se encaixa perfeitamente, porque ele diz: com o que restou, ergue outra vez. Com o que sobrou. E às vezes você olha e fala assim: não sobrou nada. Sobrou! Olha aí para o lado, vê quem está do teu lado, sobrou. É com isso que Deus vai restabelecer. É com isso que Deus vai reconstruir. É com isso que Deus vai usar. Deus não precisa da sinagoga. Deus não precisa de líderes. Deus não precisa, porque quando Ele quer fazer, Ele leva para o deserto. E lá no deserto Ele começa a comover corações. Ah é? Te tiraram o templo? Te tiraram a sinagoga? Então eu vou preparar um lugar para você que ninguém imagina. Um deserto. Eu vou fazer algo diferente na tua vida. Mas a minha unção vai contigo. O meu Espírito vai contigo. E a minha boca estará com você. Olha só a promessa do anjo para Zacarias. Voltando lá em Lucas 1. Ele diz assim, olha. Zacarias 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Tua oração foi ouvida. Eu ouvi tua oração, mas a resposta talvez não seja a que você espera. Porque talvez tu esperava que eu viesse aqui para quebrar tudo e devolver para você o sacerdócio aqui dentro. Mas eu não posso colocar de volta aqui dentro, porque aqui dentro está corrompido. E aqui dentro o meu propósito não vai ser estabelecido. Então eu vou te tirar daqui e vou te preparar um lugar onde o seu filho vai continuar esse sacerdócio, que não é feito por pedras, nem por tijolos, é feito pelo meu Espírito. E ele disse: olha, terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Ele está querendo dizer para Zacarias o seguinte: aquilo que você esperava, eu não vou fazer, mas eu vou fazer algo novo. Quando a gente iniciou esse ano, o Senhor falou no nosso coração: eis que eu farei algo novo. E a gente ficou totalmente livre para Deus fazer o que Ele quisesse. E a gente tem visto cada dia o Senhor nos mostrando coisas novas que a gente nunca esperava viver. E Ele fala que será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. E é tão verdade que quando Isabel visita Maria, o bebê dela pula dentro da barriga. Ele resulta de alegria. E ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias.
Sabe o que eu estava querendo dizer para Zacarias? Sabe o maior profeta que você já conheceu? O mesmo Espírito irá diante dele. Eu não vou fazer no templo, eu não vou fazer do teu jeito, mas não significa que eu não vá fazer. Mas eu vou fazer algo novo. E o que você acha? Você topa? Mas como vai fazer? Eu não tenho nada. Tem sim. Eu sou avançado em idade, minha esposa também. Não preciso da tua idade. Quem é que fez a força, Zacarias? Quem é que fez os teus braços? Quem é que fez a tua perna? Quem é que fez o teu coração? Não é a tua idade que conta, é o meu propósito. Não são as tuas condições que contam, é o meu propósito. E eu tenho um propósito com você. Mas lá onde você estava acostumado a ser visitado por mim, eu já não posso mais visitar. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho nada. Eu acho, por exemplo, eu em casa, a gente aqui, geralmente quando sobra alguma coisa eu guardo. E a gente tem, né, 2 filhos que veio no combo, eu falo que veio no combo. E o mais novo, quando ele chegava em casa, ele falava, não tem nada para comer, porque não tinha nada. Mas o nada dele é porque tinha um pouquinho de uma coisa, um pouquinho de outra, um pouquinho. Esse pouquinho eu vou guardando. E tem uma coisa que eu faço, que é o mexidão. Não sei se todo mundo faz isso. Mas aquele pouquinho de nada, dá um montão. Às vezes Deus pega esse pouquinho de nada, que foi rejeitado, que foi corrompido, que foi injuriado, que foi caluniado. Ele pega esse pouquinho de nada e vai juntando, aos poucos, sem fazer muito burburinho para ninguém ver. Leva para o deserto, um lugar de esconderijo, um lugar onde ninguém imaginou. E ali ele começa a trabalhar. Se Deus hoje te tirasse do conforto do que você acredita que é o seu chamado e te levasse para o propósito dele, o que é que você acharia? Porque Zacarias, já que tinha o Espírito de Deus, já que o anjo de Deus prometeu a ele que o filho viria no Espírito, ele podia dizer, meu filho, você foi ungido, você foi preparado, você tem o Espírito do Senhor diante de você, vamos lá no templo quebrar tudo, vamos tomar parte daquilo que é seu. Sabe o que aconteceu se ele fizesse isso? Ele ia perder o propósito. Ele ia se ocupar com uma coisa que Deus não queria que ele se ocupasse. O que acontece é que muitas pessoas não entendem que as atitudes dos outros te impulsionam para o propósito. Foi assim com José. Os irmãos acharam que estavam jogando ele numa cova, mas na verdade só estava aproximando ele cada vez mais do propósito, que era o palácio de Faraó, onde ele foi governador. É ou não é? Sabe? A vontade de Esaú de matar Jacó fez com que Jacó se aproximasse mais da vontade de Deus, que foi o vale de Jaboque, que foi aquele encontro que ele teve, que foi o tratamento que ele passou com Labão. Essas atitudes que estão sendo tomadas contra a sua vida, no propósito de Deus, coopera para o teu bem. E aí você entende que o Paulo disse que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E quando ele fala isso, ele não fala só das coisas boas, não. Ele fala das ruins também. Às vezes você não entende o porquê de todas as coisas terem se levantado, mas elas estão te impulsionando para você ir para esse lugar onde o propósito será realizado. Eu posso não entender, mas eu preciso seguir o Espírito e o que Ele me diz.
E aí a gente vai ver Jesus afirmando isso. Tem um versículo que eu achava que ele falava outra coisa, mas era isso que ele estava falando. Vamos lá em Mateus 11, versículo 12. Mateus 11, versículo 12, diz assim: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quando eu ouvi essa palavra, eu achava que Deus estava falando sobre a gente lutar para se agarrar no reino dos céus, sobre ser forte, sobre ser corajoso. Mas não, ele está falando que desde o dia de João Batista se reuniu uma galera para tomar posse do reino de Deus, que no caso era o propósito estabelecido, que era o quê? A adoração dentro do templo. Só que eles não sabiam uma coisa, que o propósito de Deus tinha mudado. A adoração agora não seria mais dentro do templo. A adoração agora seria dentro de um novo templo. E o novo templo agora seria eu e você. Quando o homem acha que agarrou como propriedade aquilo que é de Deus, Deus tira dele e mostra para ele que a propriedade é de Deus, que a vontade é de Deus, que o coração é de Deus, que o caminho é de Deus. Jesus disse que eles estavam fazendo força e violência para tomar. Mas eu te pergunto, eles tomaram? Hein, pastor João? Não tomaram. Um templo vazio. Eles tomaram um templo vazio. O propósito já havia saído de lá, porque até a nova propiciação já havia sido preparada e estava ali na barriga de Maria. O novo cordeiro imolado, que iria tirar todo o pecado do mundo, estava ali. Não estava mais dentro dos atos, não estava mais nas mãos dos sacerdotes, não eram mais pombinhas, não eram mais cordeiros, não eram mais bezerros, não eram mais, porque o propósito havia sido mudado. E quando Deus muda o propósito, Ele encobre daqueles que estão cegos, mas Ele revela para aqueles que estão com o coração aberto diante dEle. Por isso, quando a gente diz assim, não, se Deus quisesse fazer alguma coisa, Ele revelaria. Nem sempre. Deus não revelou para nenhum daqueles homens. Na verdade, Deus não revelou para ninguém, né? Porque Ele fez o plano sem contar o que estava fazendo. Ele colocou João Batista para preparar o caminho, sem dizer para João Batista o que ia acontecer. Mas João Batista disse: eis-me aqui, eu vou. E aí que está a segunda parte do processo. Quando Deus te unge, quando Deus te prepara, quando Deus te dá um propósito, como está o seu coração nisso? O seu coração está na vontade de Deus ou na sua vontade? Deus tem propósitos com muitas pessoas. E a gente vê na Bíblia que muitas dessas pessoas se perderam do propósito por causa do coração. Quando Israel quis um rei, Deus permitiu Israel ter um rei e escolheu Saul. E Saul não buscava Deus, ele buscava o profeta. E pedia para o profeta falar com Deus. E o que aconteceu? Deus o rejeitou. Sabe, Eliabe, irmão de Davi, era um homem forte, vigoroso, tinha postura de rei, tinha corpo de rei, tinha estatura de rei, tinha garra de rei, era guerreiro, estava lá na guerra, mas não tinha um coração de rei. Davi não tinha estatura de rei, Davi não tinha postura de rei, mas ele tinha um coração de rei. Sabe por que em Provérbios diz que de tudo que a gente tem que guardar o nosso coração?
É porque o nosso coração nos dá propriedade para viver aquilo que o nosso corpo não tem. Zacarias não tinha mais o sumo sacerdócio. Assim como também João Batista não tinha mais sacerdócio. Mas ele tinha um coração. E o coração fez ele viver o novo sacerdócio, no qual ele apresentava o reino de Deus às pessoas. E o plano de tomar aquele lugar deu certo. Destruíram. Mas o plano do Senhor permaneceu. E a palavra diz que o Senhor viu que Zacarias e Isabel eram justos. Como é que está o seu coração nesse processo? Porque é Ele que vai te guiar para o propósito. Mesmo que você não tenha. Eu quero te perguntar, onde José fez a escola para ser governador? Ele não fez. Mas o coração dele estava no propósito. Talvez Faraó tivesse muitas outras pessoas para poder colocar no lugar. Eu imagino quantas pessoas deveriam estar do lado de Faraó há anos, ajudando ele. E de repente ele coloca um menino, só porque interpretou o sonho. Não foi. Foi para o presidiário. Talvez hoje você diria, bandido bom, bandido morto. Está repreendido em nome de Jesus. Deus usou ele para ser o governador, porque o coração dele o levou para o propósito. Talvez você não tenha armas suficientes, não tenha o corpo necessário, como Zacarias não tinha o corpo necessário para aquela tal ação, mas o seu coração ainda bate por um propósito em Deus? Seu coração ainda bate por um propósito em Deus? Seu coração ainda quer viver o propósito de Deus? Isso é o suficiente. Não é o lugar, não é. Sabe, quando o rei da Babilônia foi lá, sitiou a cidade e tomou os jovens, talvez muitos teriam se afastado, mas o coração de Daniel permaneceu no propósito. E o propósito permaneceu em Daniel. E ali houve um governo, que era o de Nabucodonosor. Mas quem tinha o propósito era Daniel. O governo passa, mas o propósito permanece. Passou Nabucodonosor, passou Dário, foi passando. Mas o propósito permaneceu, Daniel estava lá. Ah, pastora, mas João Batista, ele morreu. Mas o propósito foi cumprido. E sabe qual foi o propósito? Enganar aqueles homens que achavam que o sistema ia continuar girando da maneira que eles queriam, porque eles tinham dominado o poder. E Deus mostrar para ele que não. Que o meu sacrifício vai ser feito no Gólgota. Eu vou ser o sacerdote agora. Eu vou entregar o meu filho como sacrifício. E a partir deste dia, eu vou rasgar o véu de cima a baixo. Porque o véu foi colocado de cima. Foi do alto que veio esse véu. Foi Deus que mandou botar o véu. Então só ele podia rasgar. Por isso que ele disse que o véu rasgou de cima a baixo. Deus então disse, eu vou ser o sacerdote. Eu vou entregar o sacrifício. E eu vou rasgar o véu. Porque a partir de hoje, nenhum homem vai precisar entrar nesse lugar, aceitar a corrupção, aceitar a mentira, aceitar o engano, a fim de que seja perdoado o seu pecado. Enfim, ele terá a única propiciação, o meu Filho Jesus Cristo. O ministério de João Batista, isso é muito interessante, começou depois de uma quebra, depois de ter sido lançado fora. E como todo sacerdote que tem alimentos
sacerdote, ele só come os pães asmos, não é isso? E o que sobra? Ele também fez isso no sacerdócio. João Batista escolheu comer só gafanhoto e mel silvestre. O sacerdote tinha sua estola. Ele fez a dele. A estola dele era pele. Sabe por que a estola dele era agora de pele? Porque ele agora estava simbolizando o que aconteceu lá atrás no Éden. Quando o homem errou, Deus pegou o homem e vestiu ele com peles de animais. O primeiro Adão, que é Jesus, o segundo Adão, que é Jesus, veio para tirar o pecado. O primeiro Adão veio trazer o pecado. Mas João Batista faz algo que é simbólico para Deus, dizendo: eu faço parte daqueles que pecaram, e por isso eu estou me vestindo com essa pele. Eu estou me vestindo com essa pele, porque eu sei que assim como por um homem entrou o pecado, por outro vai entrar a salvação. Assim como por aquele homem entrou a morte, por esse novo homem entrará a vida. E eu faço esse simbolismo da pele para dizer que a vida e uma nova vida começa a partir de agora. Estou finalizando. Não perca o propósito. Não se perca do propósito. Como começa um ministério depois de ter sido jogado fora, depois de ter sido abandonado, depois de ter sido roubado, depois de uma corrupção tamanha que tomaram um tempo? Sabe como começa? Quando você pega o seu coração e se volta para Deus. Ele se coloca debaixo da vontade de Deus. E aí Ele te leva para cumprir o propósito no lugar que Ele quer. E aí, o lugar que Deus escolheu foi o deserto. E talvez muitos diriam: deserto não é o lugar de Deus fazer ministério acontecer. Mas quando Deus está no negócio, o deserto vira templo. Porque a palavra diz que muitos vinham para ser batizados por João Batista. Muitos vinham para receber essa nova palavra. Muitos vinham de todos os lugares. Tem uma palavra que meu marido sempre traz para mim. Ele diz que os homens irão e virão a Sião conhecer sua lei. E era isso que estava acontecendo. Não existia um templo, não existia um lugar ensinado, mas a presença de Deus estava sobre aquele homem de tal forma que as pessoas iam buscá-lo, iam ao encontro dele. E aí, aquele homem, mesmo com todas essas propriedades, um dia perguntam para ele se ele era o noivo. Ele diz: não, eu sou só o amigo do noivo. Já falei isso aqui no culto. Eu sou apenas o que está cuidando da noiva. Porque foi esse o propósito. Porque eu cuidasse da noiva para ser entregue para o noivo. E eu não vou sair do propósito que Deus me deu. Entenda o propósito de Deus para a tua vida. Entenda o que Ele quer para você. Entenda que o Senhor precisa dizer para você, para que você não se perca, para que você não abandone por causa das circunstâncias. Hoje que nós mais vemos são pessoas que largaram o Evangelho por causa de traições, por causa de abandonos, por causa de corrupções, por causa de mentiras. Ah, eu saí porque fulano fez isso. Eu saí porque fulano disse aquilo outro.
Mas e se você tivesse permanecido? E se você tivesse ficado? Você perdeu a oportunidade de Deus te honrar. O Senhor ainda procura corações que mesmo que tenha a opção de dizer não, digam sim. Só para encerrar, Ana ofereceu Samuel ao templo, não foi? Samuel podia dizer, não quero. Isso aí foi propósito teu, mãe, você que quis me dar. Eu não quero. Ou ele podia ter chegado lá no templo, conhecido Eli e os filhos dele, e se contaminado. Ah, é isso que faz aqui no templo? São essas coisas aí que faz? A gente come a gordura, a gente apronta. Opa, vou fazer isso também, todo mundo está fazendo. Sabe o que não permitiu ele fazer isso? Um coração na vontade de Deus. Um coração no propósito de Deus. Minha mãe me entregou para cá. Eu aceitei. Porque o meu coração está no propósito de Deus. Eu cheguei aqui e estou vendo que está tudo errado. Mas o meu coração está no propósito de Deus. E por causa desse coração no propósito, Deus usou Samuel para ungir o primeiro, segundo rei de Israel, e cuidar daquela nação como profeta. E assim também, por causa do coração de João Batista, Deus usou ele como profeta, como sacerdote, como pastor, para cuidar de vidas. E fez algo novo na vida dele, que ele jamais talvez esperava que fosse acontecer daquela maneira. Ninguém nunca viu outro homem que Deus tirou do templo para colocar no deserto. E muitos dizem que deserto é lugar de morte, mas ali deserto se tornou um lugar de vida. Abre comigo em Mateus para a gente encerrar. Mateus 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali ensinar e pregar na cidade deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? E Jesus respondendo disse: Ide anunciar a João as coisas que vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. João Batista estava preso. E sabe qual era a preocupação dele? Não era em sair dali. Não era em ele ser livre. A preocupação de João Batista era: será que eu terminei o propósito que Deus me deu? Será que eu findei aquilo que Deus falou comigo? Hein, pastor João? E ele teve a resposta que sim. Porque os discípulos de Jesus não falaram para ele: é Jesus. Não. Eles falaram dos sinais. E aí João Batista falou o quê? Talvez a mesma coisa que Paulo escreveu: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora eu posso morrer, porque o meu propósito foi cumprido. E a morte que os homens fazem a mim não mais me afetará, porque a vida já está na terra. E essa é a maior promessa, que eu e você um dia vamos viver com Ele. Era só para eu preparar o caminho para o noivo chegar. Porque eu não era a voz que clama, eu era a voz do que clama.
quando eu chegar no céu Ele vai me receber. A nossa maior alegria não é ser a voz que clama, é a voz do que clama. Entende isso? O Senhor te chamou para um propósito. Ser voz do que clama e não ser a voz que clama. E entender que você foi feito para fazer Jesus aparecer com todos os sinais e prodígios dele. Mas para que isso aconteça, o seu coração precisa permanecer no propósito e na vontade de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Pastor João, o senhor ora, por favor? Senhor, nós te damos graças, Pai. Porque mesmo quando os homens pensam que tomaram o poder porque se apossaram dos bens, dos templos, das casas, dos locais onde eles acreditavam que a tua presença estava, a tua presença segue aquele que tem um coração direcionado para ti, ainda que ele vá para o deserto, ainda que as suas vestes não sejam vestes do que mora na cidade, como diz a tua palavra. É lá que a tua presença se faz. Porque tu não te limitas a paredes, porque tu não te limitas a regras, tu não te limitas a processo, mas você se inclina no coração que é direcionado a ti e que entende que os teus propósitos são maiores do que qualquer outros propósitos. Te damos graças, Senhor, porque as estruturas criadas, elas não são maiores do que a palavra que foi liberada sobre a vida daqueles que são por ti, Senhor, direcionados. Porque, segundo a tua palavra, é tu que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. E aí não são dadas as nossas condições, mas as tuas sobre nós. E assim, Senhor, nesta manhã nós te damos graça, porque a tua palavra vem profundamente em nosso coração. Dizer para que não temamos, Senhor. Se alguém tomou a coroa, se alguém levou a tola, se alguém tirou ao cargo, porque o teu fazer e o teu efetuar se cumprirá na vida, porque existe uma palavra direcionada. Então, Senhor, que larguemos qualquer outras amarras e nos apeguemos cada vez mais na palavra que foi liberada sobre nossas vidas, na palavra que veio direto do teu trono. Tranquiliza nossos corações, Senhor. Abre nossos olhos para que a gente perceba o teu querer sobre nós. Nós assim te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém.